Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clay e no vídeo de hoje eu quero estar comentando a seguinte questão. Os católicos, foram somente os católicos que guardaram as escrituras? Essa é uma questão interessante. No vídeo anterior, é possível encontrar falhas na Bíblia? Eu gravei esse vídeo e no meio do vídeo eu fiz uma menção bem legal no tocante assim, ó, se você é católico, utilize esse argumento. Ficou interessado em saber? Vai lá no vídeo e volta. Então, é isso aí. Mas primeiro, se inscreve no canal, assina as notificações, acompanhe esse vídeo até o final. Na descrição você vai encontrar meu curso de grego, também encontrará um bacharel em teologia. E vamos a mais esse vídeo. É muito louco. É muito louco porque ao longo da nossa caminhada a gente vai encontrar aquelas pessoas que vão argumentar da seguinte maneira: olha, foi a Igreja Católica que guardou os manuscritos da Bíblia, né? Você vai ter muitos católicos defendendo, utilizando esse argumento até contra os protestantes. Essencialmente, você também terá algumas pessoas que vão dizer o seguinte: a Igreja Católica adulterou a Bíblia. Então, olha que louco. Eles imputam tanto o católico que diz que foi a igreja que guardou as escrituras, quanto o crítico vai dizer assim, olha, foi a Igreja Católica que adulterou a Bíblia. Vamos acabar com a Igreja Católica. As pessoas odeiam a Igreja Católica por causa disso, né? E então, eu peço que é o seguinte, vamos olhar. Espera aí. A Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, com a sua organização desde o Império de Constantino, né, quando Constantino se converte, e aí ele começa a lançar bases porque a gente vai conhecer como Igreja Católica. Foi somente ela que guardou as escrituras? Somente ela, historicamente falando? É verdade isso ou não? Bem, quando a gente vai para a história, a gente percebe o seguinte, que você tem Constantino se tornando imperador, e aí ele começa a fortalecer o cristianismo dentro do Império Romano, então o cristianismo deixa de ser perseguido, passa a ser a religião imperial, o bispo de Roma passa a ser o bispo mais importante da cristandade, né, porque estamos falando do bispo da cidade de Roma, o qual tinha acesso ao Senado, então era alguém muito forte politicamente. E daí começa a se lançar as bases para o papado, como a gente conhece hoje. É claro que o papado nem sempre foi igual é o que a gente conhece. Passaram por diversas transformações até chegar. Isso é uma observação histórica. Okay? O que acontece? O Império Romano cai, a Igreja Católica permanece, e a Igreja Católica continua com seus mosteiros e copia a Bíblia. Só que temos um detalhe muito interessante. A Igreja Católica Apostólica Romana, como a gente conhece, ela sempre deu ênfase a qual tradução da Bíblia? Ao latim, a Vulgata Latina. Os católicos eles sempre enfatizaram a Vulgata Latina. Tanto que quando o Império Romano cai, vamos lá, qual é a tradução o que foi pedido para o nosso querido Jerônimo fazer? Ele o Papa chegou e pediu para ele assim, ó, vai lá, faz uma tradução oficial para a gente, faz uma tradução, corrige as traduções. Ele vai lá e traduz pro latim, corrige algumas traduções que já existiam e torna essa Bíblia tecnicamente a Bíblia oficial da Igreja Católica, e ela é a que mantém isso por todo o longo da história da sua igreja, da Igreja Católica. Até hoje a tradução oficial da Igreja Católica é a Vulgata Latina. Claro que tem a Vulgata Clementina, a nova Vulgata Latina, mas o latim era a língua oficial. Só que nós temos um problema com isso. Por quê? Porque a Bíblia ela foi escrita em hebraico, Antigo Testamento, e grego no Novo Testamento. A pergunta é, quem é que copiou, quem é que fez as cópias em grego? Aí é muito interessante, por quê? Nós temos Constantino saindo da Itália, indo para a Turquia e fundando uma cidade chamada Constantinopla. Que ela, e aí você cria é criado duas capitais do Império Romano. Roma, que é a cidade romana, tal, e você vai ter uma capital com Constantino. E aí você passa a ter duas sedes de controle, mais ou menos. É um resumo meio que histórico aqui. E em Constantinopla vem de Constantino, hoje conhecida como Turquia, ela só vai cair em 1453. E em Constantinopla era falado o grego, era escrito em grego.
E ao longo de toda a história, o Império Romano cai no Ocidente, cai na Itália, na França, no Egito, ela cai, deixa de ser Império Romano, passa a ser várias nações. A Igreja Católica continua unificada politicamente, né, a sua estrutura eclesiástica, mas a estrutura política de Roma cai. E em Constantinopla, você tem o Império Romano, o resquício do Império Romano sobrevivendo no Oriente, e você tem o grego continuando sendo falado, que é o chamado grego eclesiástico, né, e continua se transmitindo o texto grego na língua original. Então o grego, o Novo Testamento, tanto que a maior parte que é o chamado Império Bizantino, a maior parte das cópias do Novo Testamento que nós temos vem da região de Bizâncio, bizantinos, entendeu? Então é uma questão histórica muito legal. Veja só, você tem esse império independente, e dentro do Império Bizantino você tinha uma outra religião, a Igreja Católica Ortodoxa, que e muitas vezes ao longo da história teve dificuldades com a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana ela não tinha controle nas decisões e nas tomadas de decisões da Igreja Ortodoxa. E a Igreja Ortodoxa não tinha interesse em ficar tretando. E vocês entenderam, eram duas entidades diferentes. Pergunta, o Novo Testamento foi escrito em grego. E a maior parte das cópias vem do Império Bizantino. Não vem da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quando um católico diz assim, olha, nós católicos guardamos as escrituras até que vocês protestantes surgissem, ele de certa forma está ignorando a existência da Igreja Ortodoxa muito antes do protestantismo. Ele está ignorando o fato de que a Bíblia foi escrita em hebraico e grego, e quem manteve a Bíblia em hebraico foram os judeus e a Bíblia em grego foram os cristãos ortodoxos. Dessa forma. Outra coisa, por exemplo, a cópia mais antiga completa da Bíblia que nós temos é o Codex Sinaíticos. O Codex Sinaíticos. Ele estava num mosteiro no Egito, guardado há 1700 anos, até Constantino von Tischendorf o descobri-lo. Ok? Então você tem uma cópia muito antiga, importante para nós da crítica textual, para nós protestantes e até católicos, que ficou guardado num mosteiro, independente das políticas, do que se foi, guardado lá por 1700 anos. Legal, né? Então, não foi necessariamente a Igreja Católica que guardou todas as cópias. As principais cópias foram guardadas no Egito, em Bizâncio. Por quê? Porque a Igreja Católica Romana ela não tinha interesse nas cópias gregas, apenas nas Vulgatas Latinas, apenas nas traduções em latim. Entende? E quando o Império Bizantino cai em 1453 pelos árabes, Constantinopla cai, o que acontece com os eclesiásticos do ortodoxos? Eles falam, nós vamos ficar aqui e os árabes vão matar a gente. Eles pegam manuscritos, eles pegam cópias da Bíblia e levam para a Europa. E aí você tem um movimento chamado renascentismo. Houve um renascimento do estudo do quê? Do grego, porque o grego tinha sido esquecido na Europa medieval. Isso, eu estou fazendo um resumo de uma história de 1000 anos. Do ano 500 até o ano 1000. Eu estou passando uma história de 1000 anos. E aí, quando um católico ele utiliza esse argumento que foi a Igreja Católica que guardou, que transmitiu a Bíblia, ele está ignorando ele não conhece essa história, ou ele está ignorando, né? E aí ele está na esperança de que você também não conheça a história para ele sair por cima. Entendeu? Essa é a jogada. E aí também eu pego o segundo tipo de pessoa, que é aquele cara que diz assim, que vai dizer para você, a Igreja Católica adulterou a Bíblia. Mas peraí, se você tinha a Igreja Ortodoxa, se você tinha monastérios no Egito, independentes da Igreja Católica, que guardaram manuscritos em grego por mais de 1700 anos, você tem cópias, transmissão natural em Bizâncio, que foi falado grego até 1453. Por que então eu vou acreditar que foi a Igreja Católica? Porque sendo que ela não tinha o controle sobre essas regiões. Entendeu? Então, alguém dizer que a Bíblia foi adulterada pelos católicos é um engano, é um erro grosseiro. Dizer que foi somente a Igreja Católica que guardou os manuscritos, que guardou a Bíblia como você conhece hoje, também é um grave erro. É um desconhecimento histórico tremendo. Entendeu? As pessoas que assim o fazem, ou o fazem por ignorância, ou o fazem na esperança que você seja ignorante e não conheça de história. É isso aí.
Adolfo Euclair à sua disposição. Se você gostou desse vídeo, cara, se torna membro do canal. Estou aqui com um projeto de lançar um vídeo todo dia, dando dica de grego para os membros do canal. Tem cursos de grego aqui. Também tem um bacharel em teologia, caso você queira aprender mais sobre isso, né? Então, num bacharel em teologia você vai aprender muito, você vai aprender questões sobre esse ponto. Então, te convido, valor muito justo. E é isso. E se achou legal, fala, não, eu quero te ajudar, tal. Na descrição do vídeo você encontra o meu Pix. Você vai encontrar o meu Pix, meu telefone. Você vai encontrar o telefone do meu Pix, então você pode estar fazendo sua doação. É isso. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.